levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Sun Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Quero que você coloque o diagrama na tela outra vez, por favor. Muito obrigado. Eu não quero mais falar da ignorância, acho que já cobrimos tudo que tinha que falar. Mas a igreja hoje não sabe quase nada da natureza pecaminosa, por isso colocamos a palavra ignorância ali. Ela não conhece. E às vezes o que você não conhece pode te trazer problemas de verdade. Então você tem que entender e estamos tentando te explicar. Agora quero falar do segundo, que é negar. Existem organizações inteiras sobre o Evangelho, alguns dizem ser denominações, que negam que o crente tem uma natureza pecaminosa. Alguns dizem que você tinha uma natureza pecaminosa antes de ser salvo, mas agora que está salvo, ela não existe. E um de nossos bons amigos, Lauren, você sabe de quem estou falando, não vou falar o nome, mas ele diz que o crente não tem uma natureza pecaminosa e que não somos um mutante, algo desse tipo. Correto. Um homem que eu respeito muito, de várias maneiras, que ensinou sobre a graça, dizia que não somos um monstro de duas cabeças, uma besta, ou somos um ou somos o outro. E é assim que ele acredita. Um outro homem que nós conhecemos muito bem, não vou mencionar o nome dele, mas ele diz que não temos uma natureza pecaminosa, mas acredito que é um termo psicológico. Ele diz que temos emoções escurecidas. Esse é um termo psicológico. Você já ouviu esse termo? Sim, já escutei. Mas uma coisa que a psicologia faz, ela pode se encaixar em qualquer um dos dois. Alguns têm uma ignorância total da natureza pecaminosa e outros se negam a acreditar que ela existe através da psicologia, porque a psicologia não lida com o pecado de maneira alguma. Não admite que o homem é um pecador. A psicologia humanista até chega a dizer que o homem é inerentemente bom, que é o oposto do que estamos falando aqui. Então, acredito que muitos deles se encaixam na área da ignorância da natureza pecaminosa, mas outros negam. Eles me dizem que o povo da palavra rema, eles não acreditam que existe esse negócio de natureza pecaminosa, não é mesmo? Certo. Mais uma vez, tudo a ver com o pecado. Confissão do pecado. Qualquer coisa eles só confessam, não é? É uma confissão. Irmão Swagger, nem tenho mais certeza, porque existem tantas variações da palavra rema que basicamente, se você voltar para o A.W. Kenyon, e eu ainda o considero alguém muito importante, mas o irmão Reagan, então os outros que vieram após ele, eles acreditavam que Jesus morreu espiritualmente. Eles ensinavam que a cruz não era necessária para a salvação. Ensinavam que a cruz era uma derrota e que o sangue não faz expiação. E somente na ressurreição é que eles encontram a vitória sobre o pecado. E na mente deles é vitória total, completa. E dizem até que o homem que nasce de novo, eles ensinam a santificação total? Não, ensinam que o homem, quando nasce de novo e ele é salvo, o espírito dele fica perfeito e está em um estado de perfeição. E agora o seu espírito ensina a sua alma. É assim que eles ensinam sua teoria. Mas o que quero dizer é que eles falam do pecado e muito mais hoje na Revolução da Graça, um novo movimento que sai da fundação da palavra rema. Primeiramente, é uma doutrina da palavra rema. Pelo menos eram até um certo ponto. Eles acreditam que Deus fez algo
e eu não posso mencionar mais nada de negativo. Digo nada sobre o pecado, eu não vou falar do pecado, eu não tenho uma natureza pecaminosa, porque pode criar uma consciência pecaminosa e aí faz com que você venha pecar depois. Exato. E até mencionando a ideia de que, em minha carne não habita nada de bom, isso aí, meu amigo, é uma confissão ruim. Você já está com um problemão nas suas mãos, eles pegam a justificação até o estado de santificação total, que já estamos santificados. Então só temos que confessar e não devemos ah, abraçar nenhum processo de raciocínio sobre natureza pecaminosa. O Espírito Santo não convence do pecado, não temos que confessar pecado, nem nada disso. E tudo isso é resumido nessa ideia de que Jesus morreu espiritualmente, que ele nasceu de novo no inferno, falando de Cristo, e fez com que a vitória da ressurreição viesse através do conhecimento e da declaração da palavra, e que hoje o homem que nasceu de novo, como nós cinco aqui, somos equivalentes a Cristo. É o que eles dizem. Basicamente, afetamos nosso mundo pelo que falamos, e quando você fala do pecado, dizendo que tem uma natureza pecaminosa, você cria uma consciência pecaminosa e literalmente não está operando pela fé. E se você não está operando pela fé, você não vai conseguir o que você acha que quer conseguir e você vai causar ou criar um problema com o pecado em sua vida. Senhoras e senhores, somos tão bagunçados que o pecado é um problema, temos que resolver, não devemos ignorar. Você foi criado na área de Dallas, Texas, não é mesmo? Ali é onde aquela doutrina meio que nasceu. Tenho certeza que você já ouviu falar daquilo, não é mesmo? Olha, nunca estudei da maneira como você mencionou aí. O que eu lembro de estudar muito era o que o Kenneth Hagin ensinava nos anos 70, anos 80. Ele ensinava exatamente o que ele acabou de falar. Qual que você está dizendo? A forma como você mencionou, o termo de Jesus, morreu espiritualmente. Eu não lembro disso. Eu estudei isso de maneira profunda. Eu não. Mas o Arden McConnell escreveu um livro chamado Outro Evangelho, que é uma boa leitura para qualquer um. Realmente expõe o ensino aonde começou com E.W. Kenyon até o Hagin, o Copeland e depois as pessoas que estão conectadas com esse movimento, o que eles disseram, ele documenta também. O Hen Cargraff escreveu um livro chamado O Cristianismo em Crise, e ali tudo o que nós mencionamos está documentado. Tem que tomar cuidado na internet, pois qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas essas duas fontes aí, porque olha, é um outro evangelho, não é? O Arden MacDonald e o Hank Hennecraft, o cristianismo em crise, eles resolvem de uma forma bem clara, olhando para as fitas, o que foi ensinado, o que as pessoas disseram, foram as entrevistas e tem a documentação de tudo. Não é um ataque contra a pessoa, mas sim um ataque contra a doutrina. E nós falamos aqueles que negam, mas é apenas um grupo, não é o único grupo que nega a presença da natureza pecaminosa. E nós temos que reconhecer a presença da natureza pecaminosa, mas aprendemos a viver livres do seu impacto, foi o que Paulo ensinou. Acredito que o erro que a maioria do mundo cristão comete é pegar Romanos 6 e 7 e colocar claramente antes de Cristo em nossa experiência. Eu fiz isso e acredito que a maioria do povo da Assembleia de Deus faz isso, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Romanos 6, a maioria das pessoas que não prestam atenção naquilo, sendo um dos capítulos mais importantes de toda a palavra de Deus, talvez até o mais importante, mas eles consideram que ele está falando sobre o batismo nas águas. E eu já fui batizado, então não estou interessado no que ele tem para dizer, porque é assim que muitos deles pensam. E a palavra batizar é usada em um sentido diferente. É uma declaração figurativa, ao invés de uma declaração literal. Mas eu te interrompi, me perdoe. O que eu estava querendo demonstrar era que, no meu ministério pessoal, em meu foco,
acho que eu evitei isso em termos de lidar com o aqui e o agora. Coloquei como algo antes da salvação, isso como parte da minha teologia. Estamos falando aqui capítulo 6, do capítulo 7 de Romanos. O que eu estou pensando é que existem tantas pessoas que iam para a igreja e eu me pergunto, o pensamento passou pela minha cabeça. Pode ser que muita gente que largou a igreja e porque eles não podiam experimentar, eles não puderam ficar e continuar andando no que chamamos de vitória. Acho que você tem um outro nome, mas andar em um bom senso de vitória, aonde eles podiam vencer a carne, o diabo, o pecado e tudo mais, eles continuavam caindo e caindo até desistir da igreja de uma vez por todas. Acredito que milhares ou milhões, concordo, passaram por isso. Então, talvez, se eu tivesse ensinado mais sobre isso, poderia ter visto mais pessoas firmes. A igreja deve pensar sobre isso. Uma das coisas em 1 Coríntios 7, não me lembro aonde acontece a transição, em que versículo, mas na hora que você chega ao versículo 18, Paulo está escrevendo no presente, falando da vida dele no presente, não antes da salvação. E acho que isso é uma grande distinção que muita gente não entende. Certo, mas a maioria das pessoas considera que o capítulo 7 de Romanos foi antes da experiência da salvação e aí não vale nada. Como você pode não estar salvo e odiar fazer o que não consegue? Essa pergunta é feita, mas está acontecendo com eles naquele exato momento. Eu sei que temos que ir para o intervalo, mas eu ouvi, provavelmente o ministro mais influente em meio aos carismáticos hoje, eu escutei ele dizer em um podcast, ele falou rapidamente de Romanos 7 e disse, obviamente, Romanos 7 não é a respeito do cristão, mas é a respeito da nossa vida antes de sermos salvos, antes de Paulo ser salvo, porque cristãos não agem dessa maneira. Mas ele era um líder muito conhecido, que tem uma grande influência no mundo carismático, e disse isso sobre Romanos 7. Voltamos já já. Todo crente deveria estudar a palavra